Eu que já estudei em universidade presencial, então me formei 5 anos numa graduação tradicional em arquitetura, que é uma graduação dura, que é uma graduação que exige muito desenho, muitos projetos, né? É uma faculdade um pouco diferente, porque não tem semana de prova, digamos assim, né? Você sempre tem semana de entrega de projetos. Eu, depois de formado, entrei numa faculdade, né, aos 30 anos, já falei aqui no canal, de filosofia e fui fazer 100% EAD. Totalmente digital, todas as provas, todas as entregas. Então hoje eu vou falar minha experiência de EAD. Eu já estou 1 ano e meio estudando à distância, fiz 1 ano em uma instituição, 6 meses em outra, né, que é a instituição que eu tô. Vou falar também o porquê que eu saí de uma e de outra. E vou dar a minha experiência honesta sobre o EAD. Será que de fato você consegue aprender no EAD? Será que de fato o ensino à distância é o futuro? Será mais comum cada dia? Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje com as minhas pequenas contribuições. Antes disso, meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita, que eu falo de política, sociedade, cultura, várias coisas bacanas. Então se você gosta desse e de outros vídeos aqui no canal, já se inscreve, porque assim você me ajuda a crescer esse canal que está bem no comecinho e toda semana tem conteúdo novo aqui. Bem, pessoal, eu tomei a decisão de estudar EAD basicamente porque eu não tinha mais saco para uma faculdade presencial, a verdade é essa, né? Com a minha rotina hoje, que é uma pessoa que já trabalha, né, o dia todo, já é casado, etc., eu já não tinha mais saco para o ambiente de faculdade, né? Que é você se locomover para uma faculdade, ficar lá a noite inteira e semana de prova, entrega de trabalho, trabalho em grupo. Enfim, já vivi isso durante 5 anos em arquitetura. Acho que, assim, não me arrependo, mas eu sei que dos 5 anos que eu estudei, eu poderia ter aprendido a mesma coisa em 2 anos e meio, né? Eu considero que metade da minha graduação foi perdida, com deslocamento, com professor que enrolava para dar aula, com aulas muito lentas. Então, é mais ou menos isso. E aí eu já queria fazer o EAD. Para quem não me conhece, eu tenho um outro. Eu venho de um meio de concurso público, então eu fui servidor público, eu estudava para concurso, então eu sempre gostei de estudar sozinho, né? Meio que autodidata, assim, de pegar meu material, montar meu método de estudo. Então fui pro EAD da Uninter, né? Então achei um bacharelado em filosofia, que era uma graduação que eu já queria fazer, pesquisei bastante a Uninter, não sei se vocês já ouviram falar, etc. E fui fazer lá. E durante um tempo me satisfez, assim, sabe? E aqui eu vou começar a falar um pouco dos pontos positivos e negativos do EAD. É, Você tem um grande ponto positivo, acho que são dois grandes pontos positivos, né, na minha opinião. Primeiro é o preço. É uma faculdade muito acessível, né? Porque é mais barato, você não tem custo, né? De um prédio, etc. Enfim, de estar ali, você consegue escalar o negócio, porque as aulas, em sua maioria, são gravadas, então todo o conteúdo é gravado, você assiste on demand ali. Então isso barateia muito para a instituição, e aí os preços conseguem ser reduzidos. Eu pagava, em média, R$ 180, cara, de mensalidade na Uninter, tá? Então eu acho um valor, assim, muito acessível você pagar R$ 180 numa universidade. Hoje eu estou em outra, eu estou no Mackenzie, 100% EAD também, e pago 550. Então você vê que tem uma diferença muito grande já, né? Mas nem se compara ainda com o presencial. Porque na minha época, a arquitetura, isso anos atrás, né? 5, 6 anos atrás, era 900, R$ 1.000 numa faculdade privada, na faculdade de arquitetura. Então, eu entrei na Uninter. E aí eu acho que o ponto positivo é o preço. Então, poxa, eu pagava barato e conseguir estudar, ter acesso ao ensino. E o outro ponto era a flexibilidade. Eu fazia os meus horários, eu estudava quando eu queria e eu tinha a possibilidade de me aprofundar, né? Porque como você não tem deslocamento, você não tá ali numa aula assistindo o professor falar durante horas e tal, você tem aquele conteúdo ali encapsulado, você consegue se aprofundar naquele conteúdo. Então essa era a minha ideia. A Uninter, ela tem um ponto positivo que se tornou um negativo depois, que é esses livros aqui, né? Ela tem uma editora chamada Intersaberes. Então aqui eu tenho um de Antropologia Filosófica, outro Caminhos da Filosofia. Cara, são livros incríveis. Esses livros, inclusive, eles são recomendados na graduação do Mackenzie. Então, quase todas as matérias
que eu tenho no Mackenzie, eles recomendam essa bibliografia. Então, a bibliografia da Uninter, pela editora Intersaberes, é espetacular. Pelo menos para a área de filosofia, recomendo demais. O que não acontece com as videoaulas. Então, o curso, mais ou menos, ele é estruturado como? Você tem o livro, que antes era físico, aí eles tiraram, porque, óbvio, o custo é tão barato, pago R$ 180. Eles vendem cada livro desse aqui por R$ 70, R$ 60 no site deles. Então, óbvio que eles cortaram meus livros. E aí dava só o livro digital, que me atrapalhou já. Mas aí eles te dão o livro e ainda você tem conteúdo ali da aula de um professor, né? Então o professor dá aula ali em vídeo, videoaulas curtas e um material complementar em PDF, geralmente, etc. Só que aí o que começou a me irritar na Uninter, e aí eu vou chegar na reflexão do EAD, que eu acho que é a grande crítica, né, das pessoas, é o seguinte, a Uninter, ela tem a prova. Então tem provas e tem a POLs, que ela chama. O que é a POL? A POL é como se fosse provinhas de consulta durante o percurso, né? Então você tem ali, sei lá, 3 APOLs, que são provas de consulta. Múltipla escolha, você vai lá, faz tudo online. Nunca fiz prova presencial, sempre aqui do computador. Então você faz as APOLs ali, e aí você chega na prova final. E a prova final nada mais é do que as mesmas questões que você respondeu, cara. Então a Uninter, ela pega as mesmas questões que você fez durante as provas de consulta e replica. Então eu fazia a prova, sem brincadeira, em 3 minutos. Às vezes eu ficava com medo de entregar a prova e ficava esperando aqui, porque eu achava que alguém ia achar que eu estava colando. Por quê? Porque as questões eram idênticas, então eu tirava 10 em tudo. Por quê? Mas não é porque eu sou muito inteligente, é porque a prova ela é feita para você não reprovar. E aqui é o problema do EAD, que ele escancara ainda mais uma coisa das universidades privadas. Elas são feitas para você não reprovar. Então a Uninter, minha experiência pessoal, ela é feita para você não reprovar. Eles não querem que você reprove. Eles querem te passar, por isso as provas são muito fáceis, os trabalhos muito fáceis, provas de consulta. Aí a prova que não é de consulta é copia e cola das questões das provas de consulta. Então, assim, é um negócio que entra uma parte ética também, que é você estar sozinho em casa e, embora eles peçam para você ligar câmera, microfone, cara, você tranquilamente consegue colar a prova inteira. Então, eu falo que é uma questão ética porque não a instituição ela não tem que coibir isso, ela até tenta, mas você abre margem para a pessoa colar e passar. E aí vem o ponto. O perfil da pessoa geralmente que faz o EAD é uma pessoa que às vezes ela não tem tempo para estudar, ela está numa correria, ou ela só quer um diploma, porque ela acha que, né, o diploma vai resolver a vida dela. Então, o que acontece? Se você está na Uninter, por exemplo, e eu já vou falar do Mackenzie, se você está na Uninter ou qualquer outra faculdade e você é o melhor aluno, você vai formar junto com o pior aluno, porque o pior aluno de todos vai se graduar também. Então vocês dois vão chegar no mercado de trabalho junto. E aí tem um problema, que é o mercado de trabalho ele funciona com a lógica de eu quero mais barato. E quem que será o mais barato? Você que se matou, leu 1000 livros para se graduar, ou a pessoa que colou todas as provas, não fez nada, chat GPT, etc. Então, esse problema que parece inofensivo, de tipo assim, a faculdade é isso aí mesmo, cada um se vira e os bons formam com os ruins, não tem como só formar os bons. Ok, mas assim, nesse nível de ninguém reprova, cara. Para você reprovar na Uninter, por exemplo, e eu falo Uninter, pessoal, tô falando que várias outras faculdades que têm o mesmo perfil, tá? É muito difícil você reprovar. Para reprovar é não assistir aula nenhuma mesmo, você não quer fazer nada. Agora, se você se esforça minimamente, você passa. Mesmo assim, eu continuei um ano lá. Gostava muito dos livros e eu falava assim, bem, não vou me prender no ensino tradicional, né? Que é ficar nota. Eu vou ali, só que assim, as videoaulas eram muito ruins, elas eram gravadas, sabe-se lá de quando, dava pra ver às vezes que algumas videoaulas talvez tinham, sei lá, cara, 5 anos, 8 anos. Aulas de outros cursos, então era comum, professor, olha, vocês que são alunos do curso aqui de Relações Internacionais, esse tópico é muito importante. Tipo, eu tava fazendo filosofia, eles aproveitam, né, as mesmas matérias para vários cursos, etc. Não é algo direcionado, isso é comum na maioria das graduações, tá? Matéria é comum, você grava um curso só, joga para todo mundo e pronto. Então, assim, eu comecei a ficar insatisfeito e aí, como eu tinha o objetivo de uma vida acadêmica depois, de fazer um mestrado, que sempre foi um sonho meu,
fazer pesquisa, eu falei assim, cara, não adianta eu ser o melhor aluno da Uninter, na minha opinião, né, me dedicando, lendo, porque vai estar o Uninter lá no meu currículo e eu não vou ter oportunidade. E aí tinha outra coisa que pesou na minha decisão eu não tinha interação com ninguém, cara. O EAD, ele não te dá convívio social nenhum. Então, eu não conhecia ninguém, porque na Uninter, no caso, no Mackenzie é diferente, eu já vou falar sobre. Mas na Uninter não tinha turma. Tipo assim, a turma é de janeiro de 2024, que entrou aqui e fechou uma turma de 50 pessoas. Não, você faz matrícula a hora que quer, entra lá, você nem sabe quem é aluno, quem são seus colegas de classe, você não tem acesso muito direto aos professores, não tem nada, cara, é um negócio abstrato, parece um curso qualquer, não parece uma graduação. Então você já não tem convívio social com ninguém, você não tem troca entre você e o professor, porque o professor tá de terno dentro de um estúdio com um monitor atrás. Então, assim, não tem a dinâmica. Eu que vim de uma faculdade presencial, cara, a troca que eu aprendi é como o professor falava, as conversas de corredor, as conversas com colegas que eu fiz para a vida inteira, no EAD isso não existe. É uma didática completamente mecânica, é uma didática que o professor ele tem um cronômetro na frente dele, um diretor de estúdio falando, olha, você tem 30 minutos, cara, vai. E ele tem 30 minutos para passar o slide da aula. Então, isso é em todo o EAD, no Mackenzie também é assim. Então você perde, né, o contato social com colegas, você não sabe nem quem está na sua turma, você perde contato com os professores, então não há troca nenhuma entre você e o professor, é um conteúdo 100% mecânico. E aí eu acabei decidindo, depois de um ano da Uninter, eu fui para o Mackenzie, que também é uma faculdade mais renomada, mas a filosofia lá é 100% EAD também, então eu estou 100%. Há uma diferença brutal da Uninter para o Mackenzie em termos de conteúdo. Lá tem turma de fato, tem grupo com os alunos, grupo com os professores, então é turma fechada. Entrei na turma, fechou. Se você não entrou, já era. Só no próximo semestre você vai fazer parte de uma outra turma. Então ele é muito mais estruturado. Então supriu minhas necessidades. Eu venho aprendendo muito com EAD. É, Na Mackenzie é a mesma coisa, galera. Assim, para você reprovar é difícil, é o que eu falo, é difícil reprovar. Porque é uma instituição que ela ganha dinheiro com a sua matrícula. Então, se você se reprova, te arrebenta e você sai, o curso fica sem dinheiro. Então, é uma lógica do capital também que se aplica a todas as universidades. Venho gostando muito, dá para aprender no EAD. Até na Uninter eu aprendia bastante, apesar de achar a Uninter muito fraca em termos de conteúdo, sem preocupação se você está aprendendo de fato ou não, facilitava muito as provas, os trabalhos, era tudo mecânico. Assim, cara, muito complexo. Já na Mackenzie há uma preocupação maior com a qualidade de ensino, coordenação de curso presente, grupo de WhatsApp com todos os alunos, os professores da sua turma. Então, isso é muito legal. Vários processos de monitoria, pesquisa científica, iniciação científica, seminários. Então, eu estou gostando bastante. Tem todos os problemas relacionados ao EAD também, né? Você não tem uma troca tão grande com os professores, porque é tudo muito robótico, as aulas são gravadas. Então, eu acho que assim, olhando o que eu tô vivendo hoje, eu acho que o EAD ele tem esperança, sabe? Ele ainda vai evoluir para um ponto, eu acho que vai virar algo mais natural. Eu ainda acho que o EAD é problemático, né? Principalmente para uma pessoa que não teve um curso presencial. Então, uma pessoa que formou no ensino médio já pulou para um EAD 100%. Você vai formar uma graduação inteira, e essa é uma preocupação que eu falei no canal do MEC, né? Porque o MEC chegou a proibir vários cursos de licenciatura. Estamos vivendo agora 2023 e 2024, a primeira geração de professores formados 100% online. Então, são professores que vão dar aula, formados em licenciatura, que nunca tiveram aula presencial. Ou seja, eles não possuem contato social nenhum. Então, eu acho que o EAD ainda peca muito nisso. Você não tem contato social, ele facilita para todo mundo passar. Se você faz o mínimo do mínimo, você consegue passar. Como você não tem chamada, não tem nada, é muito fácil colar, então favorece quem é desonesto também. Então, há vários problemas. Mas, se eu tivesse que escolher, Hugo, então o que você prefere? Ficar no Mackenzie ou para uma faculdade presencial? Eu ainda escolheria o Mackenzie, porque para o meu perfil, uma pessoa que gosta de estudar, de se aprofundar, para mim tá valendo, sabe? Eu consigo explorar o máximo que eu posso
dos professores, das aulas, das referências bibliográficas. Eu me dedico bastante para tirar boas notas, para aprender de fato, né? Então eu não trocaria, porque eu acho que fazer o meu horário, fazer as provas online, ter essa organização, para mim vale a pena. Eu não iria para um presencial hoje, mas é porque eu já vivi o presencial. Hoje eu sinto falta da interação social, de ter amigos. Então, por exemplo, eu não fiz amigo nenhum na faculdade. Nesses 1 ano e meio que eu estou estudando EAD, eu não tenho um amigo. Tenho colegas que eu conheço, a gente troca algumas informações às vezes, mas eu não fiz nenhum amigo. Então é algo a se pensar, né? Ah, Hugo, mas faculdade não é para fazer amigo. Pô, será? Eu carrego amigos da arquitetura para a vida inteira que eu tenho. Hoje meu melhor amigo era colega de classe meu. Então eu acho que esse fator de interação social, ele é completamente esquecido no EAD. Mas eu quero saber a sua opinião. Você estuda EAD, já estudou, pensa em estudar? Qual foi sua experiência? Talvez sua experiência foi diferente da minha. A minha, eu considero que foi ok. Eu acho que tem pontos negativos, positivos. Eu ainda acabo gostando do EAD pelo preço acessível, flexibilidade, a possibilidade de explorar. Mas aí também eu tenho que ser honesto, eu fui para uma faculdade melhor porque as outras que eu conheci, a Uninter, eu não gostei, eu achei muito fraca, muito fácil de passar, apesar de ter uma bibliografia incrível, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Deixa aqui embaixo, a gente continua a nossa discussão aqui. Um abraço, eu volto daqui a pouco com mais vídeo. Valeu, pessoal!